Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo mais uma vez à nossa viagem. Embarque conosco agora nessa viagem do Talentando, esse barco que nos leva em busca de nós mesmos, em busca do autoconhecimento, em busca do conhecimento espiritual, que nos ajude a ver a vida de uma forma mais produtiva, que nos ajude a ver a vida pelo prisma do desenvolvimento. Esse é o tema do coaching que fazemos conosco mesmos. Este é o tema do aprendizado. Seja bem-vindo à Rede Boa Nova de Rádio. Você que conhece o programa Talentando, agradeço muito a sua presença constante conosco. E você que descobre agora, embarque sim nesta viagem e aprenda conosco e com os benfeitores espirituais que aqui nos inspiram, porque afinal de contas somos todos guiados pelos amigos espirituais que nos inspiram na busca daquilo que pode ser levado até o seu coração. Ao som dessa música introdutória do Cabelo. Cabelo é o Romano Nunes Cabelo, um violonista excepcional que quero divulgar aqui no seu CD chamado Minhas Orações. Cabelo, parabéns por este trabalho maravilhoso que hoje você nos permite iniciar o nosso programa com o seu talento, mostrando que o talento é obra de Deus e você é o veículo dessa alegria, dessa inspiração divina pelos seus dedos tocando esse violão tão maravilhosamente bem e ao mesmo tempo sendo interpretada essa música, essa canção na voz de Lise da Maia. Lise, parabéns por essa voz linda que nos deixa mais inspirados nesse momento. Hoje quero conversar com você, querido ouvinte, sobre um livro. Um livro que não é novo, um livro que não foi lançado recentemente, chamado Luz na Madrugada. Um título muito sugestivo, muito importante. Todos nós queremos sentir e ver a luz na madrugada da nossa vida. Pois é, essa obra mediúnica, recebida por Euríclides Formiga, por espíritos diversos, tem o prefácio recebido por Francisco Cândido Xavier, pelo poeta Leandro Gomes de Barros. Esse livro foi lançado em 1979, pelo Instituto de Difusão Espírita de Araras, o IDE. Este livro tem uma história muito interessante. Euríclides Formiga, meu pai, médium que era, renegou durante muitos anos a própria mediunidade, como alguns já me ouviram contar aqui a sua história, escrita no livro Euríclides Formiga, de poeta a médium, publicado pela editora Viva Luz, em 2010. Ali vocês podem ter todo o contexto, mas hoje quero falar especialmente deste livro Luz da Madrugada. Ao receber Euríclides Formiga a ordem de Chico Xavier para que publicasse o seu primeiro livro psicografado, ele titubeou, ficou muito preocupado porque, como poeta que era, com seus 6 livros de poesia até então, de autoria própria, ele se viu numa situação muito difícil de publicar o seu primeiro livro psicografado de poetas que recebia há muitos anos. E Chico, quando deu essa ordem, Formiga, publique o seu primeiro livro, os espíritos estão pedindo, o nome veio logo, Luz da Madrugada, e o livro foi então preparado pelo IDE para que fosse lançado. E Formiga, temeroso com aquela situação, o que diriam os críticos, os poetas, o que diriam as pessoas que viessem a conhecer agora o médium Euríclides Formiga, depois de conhecer como poeta o jornalista de tantos anos. E realmente aconteceu assim. Uma das primeiras críticas foi do seu amigo e escritor
da Bahia chamado Wilson Lins, que escreveu no Jornal da Bahia uma grande crítica a respeito do livro psicografado por Euríclides Formiga, dizendo que Formiga era o maior artista que o mundo já teve, alegando que um Chopin, se fosse compor um samba, por exemplo, ele comporia um samba com os traços de um Chopin, o grande pianista, o grande músico. Por sua vez, qualquer outro artista contemporâneo, se fosse compor uma obra erudita, traria nesta obra o seu traço, se imitasse o estilo de um outro, por exemplo. Ou seja, qualquer artista, seja na música, na poesia, na escultura, nas artes plásticas, se quiser imitar um outro artista, ele traria os traços seus naquela obra. Um Picasso não imitaria um outro pintor sem o traço de um Picasso. E Formiga, como poeta, conseguiu colocar num livro, alegou Wilson Lins, o estilo de 34 poetas, estilos diferentes, respeitando os estilos respectivos aos poetas e fugindo ao seu próprio estilo de Euríclides Formiga. E meu pai, neste momento, respondeu a esta crítica dizendo: muito gostaria eu de escrever poesias tão lindas quanto as destes poetas e publicaram mais um livro meu, mas neste instante não posso renegar a mediunidade que nos permite ter 34 poetas num livro, cada um com seu estilo, e eu não ter neste livro o meu estilo, porque não são minhas as poesias, são deles, e não posso de forma alguma atribuir a minha capacidade poética. Eu não sou o poeta destas poesias. Muito interessante, porque este livro tocou o coração de muitos dos seus amigos poetas, literatos, que passaram a estudar a doutrina espírita por conta do talento dos poetas que haviam partido e que agora se manifestavam de forma tão clara e tão fiel pelas mãos de Euríclides Formiga, apenas o instrumento que era. E estes poetas que vieram desta vez trazer a sua colaboração acerca da espiritualidade, vieram, obviamente, com os temas sobre a espiritualidade, mantendo os seus estilos, mantendo a sua linha poética, mantendo, vamos dizer, o seu jeitão de escrever. Muito interessante. E há um, em especial neste livro, um poeta chamado Leonel Coelho. Nasceu na Paraíba, a mesma terra de Euríclides Formiga, em 1904 e desencarnou em 18 de setembro de 1945, em plena guerra. E Leonel Coelho era muito materialista, um poeta materialista, um homem que não acreditava em Deus. E de repente vem, através das mãos de Euríclides Formiga, falar sobre o triunfo da morte, num soneto maravilhoso que vamos declamar agora. O triunfo da morte. Renego tudo aquilo que pregava, na mais triste e arrogante poesia, peçonha que meu verso destilava, grosseira imprecação da alma vazia, e plantei a mais vã filosofia, a que a mim mesmo, a vida, a Deus negava, pois que, trôpego, tudo sossobrava, e da própria verdade é que eu fugia. Homo sapiens, ostentação irônica, enraizada na vaidade crônica de minha funda ignorância humana, para um dia assistir, estarrecido, o meu materialismo destruído e a vitória da morte soberana. Como é bonito nós ouvirmos de Leonel Coelho a demonstração que teve de renegar tudo aquilo que pregava, a sua triste e arrogante poesia, que era uma grosseira imprecação da alma vazia e que da verdade ele fugia. Muito interessante
essa colocação muito valorosa para nós, para que reflitamos sobre o que é voltar para o plano espiritual. Voltamos da mesma forma, do mesmo jeito, mas com uma surpresa muito grande. Aqueles que não acreditam na vida após esta vida tão efêmera que temos de 40, 30, 20 ou 60 anos, 80, uma vida efêmera, tão rápida, e de repente assistimos o nosso materialismo destruído e a vitória da morte soberana, como disse Leonel Coelho, e através do talento de um poeta como esse, nós termos a certeza da partida, a certeza de que chegaremos e nos surpreenderemos se aqui não nos prepararmos adequadamente. Muitos homens famosos, muitos homens de expressão na terra tiveram o seu retorno repentino e puderam demonstrar isto, a sua descrença destruída e a vitória da morte soberana, conhecendo a espiritualidade com tanta clareza e vindo através das mãos de um médium como Francisco Cândido Xavier, como Euríclides Formiga, Divaldo Pereira Franco e tantos outros, dando-nos a clareza do que é a passagem espiritual. E é tão bonito reconhecer que podemos nos transformar. Existe um outro poeta chamado Rogaciano Leite. Este tenho até uma passagem com ele para contar para vocês. Eu tinha 10 anos de idade quando Rogaciano veio a São Paulo para ficar em nossa casa. Ele que nasceu na fazenda Cacimba Nova, no município de São José do Egito, em Pernambuco, e morou em Fortaleza, lá onde conheceu Euríclides Formiga, e travaram aquela amizade incrível de tantos anos. E Rogaciano veio para São Paulo então, nos anos 70, 71, se não me engano, e esteve conosco numa manhã. Inclusive tive a alegria de passear com ele naquela manhã de sábado, ele que veio para conversar com meu pai, algo muito sério, e de manhã fomos à padaria comprar pão. Eu tinha 10 anos, fui com o Rogaciano e voltei de mão dada com ele, me lembro muito bem disso. E nesse final de semana foi muito triste, porque ele veio dar uma notícia ao seu amigo Formiga que se suicidaria, que queria partir desta vida, que queria morrer. Evidentemente que Rogaciano não sabia o que era desencarnar dessa maneira, não sabia o que era a vida espiritual, e nesta época Euríclides Formiga ainda não era o médium trabalhado, preparado. Era um médium que não tinha assumido o seu trabalho, estava longe ainda de conhecer Francisco Cândido Xavier, de conhecer a doutrina mais profundamente. E naquele final de semana, minha mãe, Anabel, e Euríclides Formiga tentaram convencer Rogaciano que não o fizesse, que vivesse, que um poeta como ele deveria viver e trazer a sua poesia para o mundo, mesmo que fosse uma poesia triste, mas que pudesse deixar registrados os seus sentimentos e viver, porque Formiga era o poeta da alegria de viver, o poeta da alegria. Meu pai dizia que não escrevia na noite com tristeza, só escreveria de dia, e era o que nós vimos a vida inteira. Acordava para escrever, mas não escrevia na noite, muito menos com tristeza. E Rogaciano Leite não conseguiu fugir ao processo obsessivo pelo qual passava, porque soubemos depois de algum tempo que se traduz muito mais num assassinato espiritual do que numa intenção de suicídio. Para depois deixar, 8 anos após o seu desencarne, através das mãos do médium e amigo Euríclides Formiga, a sua grande colaboração para este livro, que foi o soneto A Iluminada Ponte. Senhor, teu jugo é leve e em minha fronte, como o orvalho que as flores refrigera, a água viva a fluir da tua fonte desliza ao fundo da alma e a retempera.
há em mim todo um rútil horizonte de mais íntima e doce primavera, e é teu amor, iluminada ponte, ligando-me ao infinito de era em era. Não me pesa o sofrer, na condição de quem arrasta pela vida fora o fardo ainda de tanta imperfeição. Consola-me o saber que tu me amparas, e quem te busca, mestre, encontra a aurora, messes de luz cantando em terras claras. E muito nos confortou ter notícias nesta época de Rogaciano Leite, que veio pelas mãos de seu amigo, muitas vezes deixar seus poemas, e que até hoje, pela nossa mão na psicografia no Centro Espírita Perseverança, vez por outra ele vem com um poema, com seu traço poético, falar de espiritualidade. Este é o momento em que falamos no Talentando sobre a partida, sobre esses poetas que deixaram a sua grande contribuição na sua forma irônica, na sua brincadeira, no seu jeitão, a mensagem de como chegaram neste outro mundo, como Domingos Fonseca, que veio dizendo assim, o grande cantador Domingos Fonseca, que escrevia naquela forma de repentista do Nordeste, ele disse assim: já não canto em desafio, que não sou galo de briga, só entro aparando os golpes, mas não como quem castiga, minha toada é maneira, seguindo a minha cantiga. Sou poeta de alegrar, sou de paz, não sou de guerra. Afinei minha viola no tom dos ventos da serra, gemendo nas carnaúbas dos ermos de minha terra. Palmilhei tantas estradas, andei de noite e de dia, suavizando o sertão com a minha cantoria, espalhando pelas almas as flores da poesia. Com meus colegas daí, agora não me confundo, eles mesmos reconhecem num elogio profundo, afinal virou Fonseca, cantador do outro mundo. Domingos Fonseca, na sua poesia em termos de improviso, tão gostoso de se ouvir, e na sequência ele vem num poema chamado Cestilhas, dizendo assim: que ninguém chore por mim, cantem meu nome afinal, não sou mais que um violeiro, um sertanejo jogral, passei a vida cantando sem nunca pensar no mal. A viola companheira no seu coração guardava a melodia da brisa que nos rosais suspirava, e essa era a única música que na vida me embalava. O meu destino era andar, sem saber mesmo onde ia, e era a bagagem dos versos, a minha mercadoria, ganha-pão que Deus me deu, e eu dava mais que vendia. Quando a tristeza chegava, vestida de solidão, eu dizia: minha amiga, pouse no meu coração, espere amanhã comigo, que o sol não demora não. Um dia um pressentimento na morte me fez pensar. No princípio eu tive medo, mas fiquei sem reclamar. Eu era simples, e o simples só faz o que Deus mandar. Aguardei que ela chegasse, e ela chegou, doce e mansa, não doeu, foi como o sono embalando uma criança, que assim os poetas morrem quando vivem de esperança. A morte é assim como a noite, bem perto da madrugada, as estrelas se apagando da vida já terminada, para dar lugar à luz nos olhos de outra alvorada. Nem sequer a gente muda sob o clarão dessa luz, apenas fica mais leve, e doce mão nos conduz, como nos tempos de infância, lendo histórias de Jesus. Domingos Fonseca, muito obrigado. Domingos Fonseca, muito obrigado. Leonel Coelho, muito obrigado. Rogaciano Leite, muito obrigado, poetas do livro Luz da Madrugada, que viram, através da mediunidade, demonstrar a todos nós que a partida, a volta para o plano espiritual não nos transforma, apenas mudamos de plano, como nos disse Dalmo Florense numa trova tão bonita que diz assim: foi como um pulo no escuro, salto mortal que se dá, como um gato cai do muro, rolei para o lado de cá.
É exatamente disso que eu hoje desejava falar com vocês. Os poetas, a espiritualidade, através desse talento tão expressivo, tão natural, como água que brota de fonte, dizia o Formiga, vindo pela mediunidade nos mostrar com clareza que a vida é uma passagem, que nós temos muito a construir, que temos de valorizar a nossa existência, que temos de prestar atenção nos nossos talentos e deixar, inclusive, registrado aqui de alguma maneira a nossa contribuição. Você que esteve conosco, que embarcou nessa viagem do Talentando, permaneça na Rede Boa Nova de Rádio, envie o seu e-mail para ouvinte@radioboanova.com.br e dê a sua contribuição, participe, traga para o nosso programa o seu jeitão, como dissemos aqui a respeito dos poetas, o seu talento misturado com o nosso vai dar uma coisa muito boa. Então, esteja conosco. E também, para conhecermos um pouco melhor, você pode acessar o meu site www.miguelformiga.com.br e vai remeter você a um outro site, www.viniciusguarnieri.com.br, a mesma pessoa, são dois nomes, mas um é do avatar. Miguel Formiga, aqui da Rede Boa Nova de Rádio. Você pode conhecer também o nosso trabalho no mais recente livro, publicado recentemente pela editora de SOP, o Alquimia Pessoal. Você pode acessar também o site www.alquimiapessoal.com.br e conheça esse trabalho escrito por Vinícius Guarnieri e George Patrão, consultor que esteve conosco algumas vezes no programa Talentando. Este trabalho fala a você como vencer a autossabotagem, esse monstro que te impede de realizar tantas coisas, e também como atingir a prosperidade total em sua vida. Inclusive, você pode baixar o primeiro capítulo deste livro, Alquimia Pessoal, nesse site e conhecer a nossa proposta. Pode também solicitar lá no Facebook, você que tem Facebook, procure Vinícius Guarnieri ou Miguel Formiga, solicite para que a gente possa estar em contato ali no Facebook, nas redes sociais. Você pode também nos procurar, nos seguir no Miguel Formiga, no Twitter, e teremos, de alguma forma, o nosso contato mais constante. Muito obrigado pela sua presença. Esteja conosco na Rede Boa Nova de Rádio. E até a próxima. Valeu.